A gente tem assim fazendo as contas um pouco diferente. Geralmente a gente fala aqui somente de dinheiro, né? Que está relacionado a dinheiro, finanças, mas hoje a gente também vai falar disso, mas em outro contexto. A gente está falando no contexto do Dia da Matemática. E a gente convidou para bater esse papo com a gente o professor Ricardo Viana, ele que é mestre em economia, autor de livros que tratam da matemática, inclusive da matemática financeira, que tem a ver com o nosso quadro. Professor, seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Bruno. É um prazer estar aqui com os ouvintes da CBN. A matemática é uma parte fundamental da nossa vida e estou animado em discutir com vocês. Bacana. Professor, você sabe que tem muita gente que torce o nariz para matemática, né? Aliás, a gente costuma dizer assim, tem um pessoal de humanas e de exatas. Quem é de humanas não quer nem saber. Mas, em algum momento, você tem que lidar com ela, né? A matemática está presente em praticamente tudo que a gente faz, né? Desde de tarefas simples, né? Como a gente calcular o troco de um supermercado, até questões mais complexas, né? Imagina os engenheiros para construir uma ponte, né? Construir um edifício. Então, ela está aqui para nos ajudar, né? Ela ajuda a gente a tomar decisões melhores, né? Sim. Agora, por curiosidade, professor, por que hoje comemoramos esse Dia da Matemática? Isso foi uma homenagem a um brasileiro, né? A um professor, educador, pedagogo, conferencista, né? O nome dele é Júlio César. Ele nasceu nesse dia, né, 6 de maio, já no final do século XIX, lá em 1895. E ele foi um grande propagador, né? Uma figura importante no ensino da matemática. Ele tem um livro interessante, ele usava um pseudônimo, né, de Malbataan, e ele escreveu um livro chamado O Homem que Calculava, né? Um livro interessante para os ouvintes que quiserem depois checar. Então, em homenagem a esse brasileiro, foi criada essa data, né? Esse Dia Nacional da Matemática. Professor, a gente observa que países que conseguiram alcançar um nível de desenvolvimento importante tiveram uma aposta muito grande no ensino, principalmente no ensino da matemática, de disciplinas fundamentais, como é o caso da matemática. E aqui no Brasil, quando a gente observa os indicadores internacionais, a gente também verifica que o país ainda patina bastante no que diz respeito às notas, né, dos alunos na matemática. O que falta para o Brasil dar esse salto que a gente já observou em outras nações e que elevaram o nível dessas nações para que os nossos alunos também consigam atingir um bom índice na matemática? Bruno, boa pergunta. O Brasil, é naquele teste internacional que é o PISA, aplicado aqui no Brasil, até pelo INEP, né? Os nossos alunos chegam apenas a 30% dos alunos alcançam o que a gente chama de nível 2, o nível elementar ali da matemática. Nos demais países da OCDE, isso chega a 70%. Então, realmente, a gente tem uma defasagem de ensino da matemática e eu acho que o que a gente precisa caminhar, né, é melhorar os materiais didáticos, a gente usar exemplos que tenham mais conexão com a realidade. Matemática é uma matéria que não aceita a gente pular etapa, né? Eu digo, se você tem uma boa do elementar ali, né? Uma boa formação elementar na matemática, o resto vem quase que por naturalidade. É natural que você depois se desenvolva e se sinta mais confortável. Então, para alguém que tem ataque de dificuldade em matemática, não tem nenhum constrangimento de retornar ali né, o ensino básico ali de matemática, que dominando isso, os passos seguintes já são muito mais fáceis. Sim. Agora o senhor falou uma coisa importante, que é tentar tornar o ensino da matemática mais atrativo, né? Eu me lembro da época da escola, que quando a gente tinha um exemplo para resolver algum problema ou calcular alguma coisa que tinha impacto direto na nossa vida, isso era muito mais prazeroso, né? A gente conseguia ver ali a aplicação daquele conhecimento. Agora, quando estava apenas assim em problemas, sem a conexão com a realidade, resolver aquelas equações, por exemplo, que não diziam nada exatamente, pelo menos em princípio, para uma situação prática do dia, aí parecia sem sentido e, pelo menos, para os alunos da minha classe, não interessava tanto. Isso mudou, professor,
há esse empenho hoje de tentar deixar o ensino da matemática mais próximo da realidade das pessoas? E a gente tem esse ensino, né, da matemática, essa melhora, essa busca por melhora. Eu acho que essa conexão com a realidade, ela é, ela está mais presente nas salas, no ensino, e acho que esse é um caminho para a gente avançar, né? Melhorar os materiais didáticos, nesse caminho, os professores estarem mais conectados com a realidade e regionalizados, porque às vezes um exemplo que a gente dá aqui, por exemplo, em Brasília, os exemplos podem ser diferentes em outras capitais, em outras regiões do país. Eu acho que esse caminho que está sendo trilhado, né, ele deve melhorar aí nos próximos anos o ensino da matemática, mas ainda é um longo caminho a ser percorrido, né? Sim. Eu falei aqui que o nosso quadro está muito relacionado a finanças, né? E, obviamente, tem a conexão total com a matemática. Dá para dizer que quem tem uma compreensão melhor dos números da matemática tem mais chances de se dar bem também nessa área financeira? Certamente. A matemática financeira é um dos fundamentos, né, da educação financeira. Seja para você entender como é que funcionam os bancos, como é que são os juros, como é que funcionam os investimentos, seja para fazer o orçamento doméstico, que é um item essencial, né, na educação financeira. Então, é um fundamento que todo mundo que busca a educação financeira, sim, ela precisa, né, melhor compreender como é que funciona o mundo das finanças por meio da matemática. E, professor, para aqueles que falam assim, não gosto de matemática, ou tem uma criança em casa que pena ali para aprender a matemática, qual que é o recado que o senhor pode dar? A gente encorajar, né, e todo mundo a valorizar a matemática, né, a gente reconhecer a importância da matemática na vida da gente. E eu sempre gosto de reforçar a questão dos fundamentos da matemática, né, da parte fundamental da matemática. E às vezes a dificuldade, não raro, a dificuldade que a gente tem com matemática, falta às vezes uma base mais sólida. Então, tratando isso, né, uma base mais sólida, os fundamentos, aquilo que é básico na matemática, os caminhos a seguir são mais fáceis. Eu acho que as pessoas vão se sentir mais confortáveis com a matemática, com entender, compreender, ensinar, né, matemática. Então, acho que eu recomendaria isso, né? E porque não é apenas uma disciplina de escola, né? Ela é uma ferramenta muito poderosa, né, para a gente ajudar a entender melhor o mundo que a gente vive. Maravilha. Olha, agradeço aqui a participação com a gente hoje, fazendo as contas, fazendo a conta mesmo, com o professor Ricardo Viana. Meu caro, muito obrigado pela contribuição. Parabéns aí pelo seu dia. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. 11 horas e 23 minutos.